Alô, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos gravar mais um vídeo. Como sempre, não é um tema fácil, porque nós temos um certo gosto pela filosofia e o homem nasceu para pensar, para aprender. Essa vida é aprendizado e nós aprendemos pensando. Compreender o mundo é o objetivo da nossa inteligência. Vamos então fazer um vídeo que vai nos mostrar o erro imenso de um grande gênio chamado Sigmund Freud, que achou que o amor era prazer. Vamos ao texto? Vamos ao texto. Sexo e tabu. Freud e a teoria da sexualidade. Aqui nós temos um livro antigo, já mostrei muito a vocês, muitas vezes. Esse livro aqui é famosíssimo, são 22 volumes. Eu tenho aqui o 20 e está estudo autobiográfico, inibições, então, ansiedade, a questão da natureza. Ou seja, aqui está uma das obras-primas de Sigmund Freud. Portanto, um gênio quando se leva em conta a psicanálise. Mas, quando ele leva em conta a sexualidade, ele criou uma teoria completamente inaceitável para nós que temos sentimento, nós que temos afeto, nós que sabemos o que é a verdadeira emoção que se chama amor. Freud não conhece isso, jamais conheceu. Então, vamos então continuar. A teoria da sexualidade foi o grande passo inovador de Freud. A sexualidade em todas as idades, inclusive na infância, foi um escândalo quando ele disse que o menino era apaixonado pela mãe e a menina era apaixonada pelo pai. Causou um tumulto. Nesta época, a sexualidade era vista como algo transgressor, justamente porque as práticas sexuais começavam a desvincular-se da procriação, modelo cristão cultural vigente. Ou seja, segundo a moral cristã, burguesa cristã, a sexualidade tem como finalidade apenas a procriação. Mas Freud vai transformar isso. Ele vai fundar uma teoria, vai criar uma teoria onde ele vai dizer que a finalidade da sexualidade, do sexo, da união sexual, não é a procriação, é o prazer. Então, e que isso portanto, a finalidade do homem, e aí, para que isso seja permitido socialmente, existe uma coisa chamada casamento. O casamento, portanto, permite que seja feito o ato sexual sem nenhuma inibição, sem nenhuma proibição. Isso é a ideia dele. Mas nós sabemos que isso aí é uma perversão. A sexualidade até poderia ser aceita como ingrediente de certas doenças. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas que reprimem a sexualidade adoecem. Ou seja, é uma força imensa. Então, se você reprimir a sexualidade, você pode contrair doenças. Por quê? Porque o inconsciente, que é a fonte da sexualidade, o sistema reticular, quando ele é contrariado, ele vai te dar o troco. E aí, nesse caso, a força sexual feminina passa a ser para você. Então, você pode ser ginófilo ou então ginólatra. E é isso que Freud é. Freud é um ginólatra. Gino é mulher e latria é adoração. Freud adora, portanto, a mulher. Mas ele sabe, vamos dizer assim, deixar isso mais ou menos disfarçado. Mas ele não é somente ginófilo, ou seja, amigo da sexualidade feminina. Ele é ginólatra. Ele tem uma verdadeira adoração. Ele presta um culto à sexualidade feminina. Então, isso não tem nada a ver com a reprodução, mas apenas com o prazer. Freud, apesar disso, introduz uma nova maneira de pensar e de falar sobre a sexualidade. Portanto, ele traz uma novidade, deslocando assim o eixo divino e cultural para o inconsciente e assim desvinculando da moralidade. Então ele vai fazer uma novidade.
vai tirar dos livros sagrados, principalmente da Bíblia, a noção de sexualidade como uma ação moral, como sendo regida por noções morais, e vai colocar isso simplesmente como sendo os animais. Então, o homem é apenas mais um animal, e assim obedece ao instinto sexual. A moral sexual está definida, então, não mais pela noção divina do bem e do mal. E as práticas sexuais pecaminosas, sexo sem procriação, transgressão, prostituição, travestismo e amizades românticas, também se tornam resultado de punição, porque se você contrariar o seu subconsciente, o seu reticular, ele vai te dar o troco, ele vai te castigar, vai te punir. Isso Freud descobriu, portanto, ele é um gênio. Mas, ao discutir em seu texto a moral sexual cultural e a sexualidade moderna, em 1908, ele disse que a cultura da época se edificava sobre o sufocamento das pulsões e que não está em sua origem a serviço da reprodução, mas sim pelo prazer. Ou seja, o inconsciente, na verdade, já está mais que provado, e Jung provou isso. Nós temos no nosso sistema reticular, no inconsciente, né, a necessidade de perpetuação da espécie. A nossa espécie tem que se reproduzir, tem que se perpetuar. Isto é uma força, né, chamada Eros. Acontece que existe também Ágape, que é uma força que tem a ver com amor. E Freud desconsiderou tudo isso, que ele era ateu. Logo, Freud sai da noção bíblica, moral, cristã burguesa e introduz a questão de desejo e de prazer. Portanto, o homem, para fugir da morte e do medo da morte e do medo do futuro, para fugir do presente, ele então se refugia naquilo que dá a ele prazer. E o prazer é acessível a todos os homens. O mal aqui está de ser um problema de ordem do divino, porque toda a questão moral era baseada na Bíblia. Apenas Emmanuel Kant, que escreve Crítica da Razão Prática e Crítica da Razão Pura, é que sai da Bíblia e constrói um sistema moral, onde a moral, a ética, não estão ligados, portanto, à Bíblia, nem a sistema religioso nenhum. Então Kant foi um gênio, porque ele sai da noção religiosa e passa a mostrar que o homem é um ser moral por natureza. Nós temos que conviver. Nós obedecemos a regras de convivência e conivência. Isso é Emmanuel Kant. Mas, para Freud, não é assim. Tudo depende de uma forma de punição que o ser humano recebe quando ele contraria o sistema reticular. Para nós, quando ele contraria o divino, que é amor. Logo, sufocando o desejo, ele então vai sufocar a necessidade de reprodução, de perpetuação da espécie. Então, você veja que a coisa vai profundamente, mas nós temos que ir por essa linha. E aí ele define, né, o mal passa a ser uma questão de calar o desejo, de silenciar o desejo, ou seja, de sufocar o desejo. Está aqui em 2 livros. Então nós temos aqui no livro de Saviani, que é um livrinho maravilhoso, é pequenininho, mas é maravilhoso. A figura está pequena, mas nós vamos mostrar para você. Saviani escreveu esse livro junto com a filha. Então ele aqui mostra, né, magnificamente, ele mostra uma figura, né, onde muito discretamente aparece, portanto, né, a imagem de um casal se abraçando. Então aqui nós temos uma noção de sexualidade. Mas veja, então um casal jovem amando, usando, portanto, a sexualidade, que é divina. Porque Deus, na verdade, disse crescer e multiplicar e povoar a terra. Portanto, Saviani coloca aqui no seu livro Sexo, aqui está ele, um rapazinho novo, né? Então ele faz aqui esse esclarecimento, aqui está ele,
Está a foto dele. Então ele faz aqui mostrando que nós temos necessidade da sexualidade. E não apenas para a reprodução. Nós temos necessidade porque o ser humano necessita do outro. E a sexualidade é que valoriza o outro. Eu não valorizaria o outro se eu achasse que eu me basto para mim mesmo. Mas quando eu necessito de uma mulher, automaticamente eu valorizo ela. Quando uma mulher necessita de mim, automaticamente ela me valoriza. Isso, minha gente, é fundamental. Porque isso nos dá uma noção muito clara que a gente começa quando é criança ainda, de que o outro é fundamental. Ou seja, eu não posso viver sem o outro. Essa é a noção que nós vamos chegar quando amadurecermos. Mas a criança vai demorar um pouquinho a chegar a isso. Nós temos aqui outro livro, que é Magia Sexual. Não posso mostrar o livro todo, porque tem figuras aqui que são censuradas, mas vou mostrar aqui uma figura que pode ser mostrada, que é a dança, é magia sexual. Então aqui nós temos um ritual, isso é um ritual de magia sexual, e aqui nós temos, portanto, duas figuras, e nessas duas figuras, então, nós temos o quê? Nós temos um casal numa dança sexual, onde vocês veem aqui, ó, você vê aqui facilmente, né, a polaridade aqui, tá vendo, ó, dos órgãos sexuais masculino para o feminino, né, e assim o círculo que os envolve. Então, tanto na cabeça, aqui nós temos, então, na cabeça nós temos aqui, ó, o negativo e o positivo, e aqui embaixo nós temos também o negativo e o positivo, e os dois estão fazendo uma dança. Essa dança é um ritual de magia sexual. Então ela é linda, tem os cabelos belíssimos, e ele é um rapaz também bastante vigoroso. Isto é magia sexual, não vamos nos aprofundar, mas mostrar apenas que nós temos rituais onde a sexualidade é usada de uma maneira lícita, de uma maneira bela e dentro dos padrões que nós estamos estabelecendo aqui, e Freud desconsiderou tudo isso. Então, meus amigos, o desprezo do médico vienense pela moral social, pelos conceitos cristãos burgueses, é uma obsessão. Freud é obcecado, ele é ginólatra e criará o freudismo, mas nossa cultura ocidental se baseia totalmente no conceito bíblico religioso do divino, e assim desafia nossa capacidade de compreender o conceito de amar e de amor. Nós estamos aqui para aprender a amar. Então Deus é amor, diz São João. E então, se Deus é amor e nós somos a imagem de Deus, então nós temos que nos aproximar dele, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, como Deus é perfeito, ele tem infinitas virtudes, ele tem infinitas potências, mas é principalmente o amor, a qualidade primordial de Deus. Ora, se Freud levasse em conta o livro que exerce maior influência sobre bilhões de pessoas, que é a Bíblia, nos teria dado uma noção diferente. A frase inicial do que hoje consideramos o original hebraico da Bíblia, Bereshit bara Elohim, que é traduzido erroneamente, no princípio Deus criou, Elohim criou Bereshit, mas aqui na tradução, no princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio, em Bereshit, Deus criou o céu e a terra. Então, minha gente, aqui nós já temos um erro. Então, Freud está se lixando, porque para ele a Bíblia não valia nada, porcaria nenhuma. Então, assim, se ele levasse em conta o original hebraico da Bíblia, teria traduzido assim: Bereshit, ou seja, em Bereshit, Elohim, que é o Deus em manifesto, Bará, criou, Et Hashomaim Vet Haaretz. Assim, ele estaria de acordo com a nossa noção burguesa cristã, cujo Deus traria uma teoria bem diferente. O Deus bíblico Elohim, que é em manifesto, possui infinitos atributos. E os mestres de todas as eras e todas as correntes doutrinárias e filosóficas, mágicas, secretas, esotéricas, explicitaram 9 perfeições, as quais são a base ritualística de várias irmandades: luz, vida e amor,
na Rosa Cruz. Sabedoria, poder e bondade, na maçonaria. Saúde, força e beleza, em outro ramo da maçonaria. Então, são apenas 9, que é o número 3 vezes 3, 9, que é o número da perfeição para o sábio. Logo, a síntese mágica e esotérica que alimenta a maçonaria, Rosa Cruz, Teosofia e muitas outras sociedades secretas ou discretas, ao dizer que Elohim criou, oculta, Sod. Minha gente, nós temos 4 níveis de leitura na Bíblia. Peshat, Remes, Darash e Sod. E Freud jamais chegou a Sod. Lia a pé da letra, portanto, Peshat. Peshat quer dizer a leitura literal. Ele não saiu daí, portanto, jamais se preocupou em sair do texto literal. Ficou no raso, ficou com água pelas canelas. Isso foi a desgraça que ele criou com o freudismo, dando, portanto, ao homem uma finalidade. A nossa vida só tem uma finalidade: ter prazer. O homem nasceu para ter prazer. Mas isso é em Peshat. Em Sod já não é assim. Então Sod é o mistério. Ou seja, o homem nasceu para se assemelhar a Deus. E Deus é amor. Entre múltiplas qualificações, entre múltiplas virtudes dele. Então Sod é a mais escondida de todas, é a mais misteriosa de todas. E Sod interpreta Deus como sendo amor. Deus é amor, de São João. Ora, o verdadeiro sentido do ato que o credo descreveu como gerou, porque o credo diz, no livro dos Salmos diz: Deus disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2, 7. Então veja, Deus Todo-Poderoso e Manifesto, Elohim, diz para Reshit, ou então o Logos, ou então Arque. Então tem Arque, que é grego, Logos, que é grego atual, e Reshit, que é hebraico. Então Deus diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Gerei, aqui está o grande segredo. Porque a geração do Filho de Deus, quer seja Reshit, Arque ou Logos, na verdade esconde um grande mistério. Porque não é simplesmente gerar. Sob o título de Sod, ou seja, se nós compreendemos Sod, nós vamos perceber que nós não sabemos o que é o amor. O ser humano não chegou ainda ao nível de amar. Nós gostamos. Gosto de maçã, gosto de queijo, gosto de iogurte, gosto daqui. Não, nós gostamos. Não amamos. Estamos aqui para aprender a amar. E Freud então nega isso. E Jung volta, desmente ele, briga com ele e diz que nós estamos aqui para procriar, portanto, perpetuar a espécie, portanto, no amor que é Eros, mas também no amor que é HP. E aí os dois vão brigar e vão se separar. Ora, Jung então coloca aqui uma declaração que é fundamental para a fé cristã, que descreve a natureza de Deus como 3 pessoas, idênticas, onipotentes, oniscientes e onipresentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se amam igualmente, que são, portanto, co-iguais, co-eternas, e, portanto, o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Freud jamais entenderia isso. Então, é um gênio? Mas acontece que ele deixa de levar em conta o amor. Freud não conhece o amor. Ele conhece o que é gostar. Gosta de caçar e sai com a filha para caçar. Ele gosta de fazer certas reuniões com os médicos, psicanalistas. Ele tem um grupo de médicos onde Breuer está, onde Jung está, mas no final das contas ele briga com Jung. Então a expressão da frase foi formalizada no Concílio de Nicéia em 325 DC para combater o arianismo, que afirmava que Jesus é uma criatura de Deus. Ou seja, o arianismo era uma heresia que dizia que Jesus era um homem comum, como nós, apenas uma criatura de Deus. Acontece que, para
era derrubar isso, destruir isso. O imperador Constantino, no ano 325, então vai formalizar no Concílio de Nicéia. Ele não entendia nada, era analfabeto em cristianismo. Então, para considerar achar que cristianismo, que Constantino criou o cristianismo, né? Então, no Concílio de Nicéia, e no Niceno Constantinopolitano, está dizendo gerado, não criado. Portanto, afirma-se que Jesus, o Filho, é eternamente gerado pelo Pai, e não uma criatura dele, né? O professor Alberto Roden tentou substituir criatura por criatura, mas não pegou. O fato é que dizer consubstancial ao Pai significa que Jesus é da mesma substância que o Pai, ou seja, é plenamente Deus como o Pai. Em nossa profissão de fé, nós dizemos que Jesus Cristo é gerado, não criado. Mas isso, minha gente, só pode ser entendido quem está dentro da leitura chamada Rod. Peshat, Remes, Darash e Sod, então terão que ser interpretados por quem tiver capacidade de entender. Quem não tiver, que se ferre. Nenhum ser humano é capaz de definir o ato de amor pelo qual o Pai Eterno trouxe a existência a seu Filho amado, pois não conhecemos o amor. Um dia o conheceremos, pois Paulo apóstolo discorre sobre o tema na Epístola aos Coríntios, capítulo 13. Outro apóstolo, João, nos dá a garantia de que conheceremos o amor com o qual Deus ama a Jesus e também a nós. Então, o amor é a maior força do universo, porque Deus é amor, porque Deus nos ama, porque Jesus nos ama e Deus, Pai, ama seu Filho Jesus infinitamente. Jesus ama o Pai e o Pai e o Filho se amam no Espírito Santo. Então, nada disso, minha gente, talvez vocês estejam com dificuldade, porque nós estamos aqui entrando em águas fundas. A frase em questão resume a essência de João 1, capítulo 1, a primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Diz o apóstolo: amados, agora já somos chamados filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha só, já somos chamados filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Portanto, estamos a caminho, estamos em via. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando o imanifesto, que se manifestou em Reshit, em Logos, em Arque, quando ele se manifestar em nós, nós seremos semelhantes a ele, pois nós o conheceremos como ele é. Só o Espírito Santo de Deus conhece os abismos do amor de Deus. Está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Essa epístola, Paulo aos Coríntios, é um hino que Renato Russo fez e popularizou, onde ele diz: é só amor, né? E somente o amor vai levar o homem a saber quem é Deus. Somente o amor. Sem amor, a nossa vida perde completamente o sentido. Você pode querer ser grande, ser influente, ter riqueza, ter dinheiro, ter saúde, ter tudo, mas se você não tiver amor, você não tem nada. Portanto, essa passagem, né, nós conheceremos os abismos do amor de Deus quando o Espírito Santo estiver em nós. Está em Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, e mostra a profundidade, refletindo a doutrina de que o amor divino é inescrutável para a mente humana, mas revelada por meio do Espírito Santo. Portanto, minha gente, vamos mostrar aqui agora para vocês o gênio, não resta dúvida. Aqui está ele, Sigmund Freud. Então vou mostrar para vocês, não resta dúvida de que ele foi um gênio, mas acontece que ele era ginólatra. Então nós temos aqui ó, ginolatria quer dizer adoração ao sexo. Aqui está uma figura comum dele. Aqui está a ginolatria. Então esse homem aqui não foi somente ginófilo, ele foi ginólatra. Essa é a fotografia clássica dele, com charuto, tá vendo? Agora veja a brincadeira que alguém fez. Veja, essa figura aqui foi copiada e foi feita assim, ó. Olha a brincadeira, ó. Aqui está ele, ó. Aqui está ele, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Deem uma olhadinha que vocês vão ver aqui, bem discretamente. Ó, bem discretamente. Aqui está o braço de uma mulher.
Aqui está a cabeça de uma mulher. Aqui está o seio da mulher. Aqui está o público da mulher. As costas da mulher, o nariz da mulher e, portanto, a barba de Freud aqui é simplesmente, e a orelha está apenas aqui mostrando que Freud tinha a mulher na cabeça. Ou seja, a cabeça dele só cabia uma coisa, o feminino, a mulher, o sexo. Tudo é sexo, tudo cheira sexo. Então, meus amigos, aqui está uma brincadeira séria, porque você pode ver uma coisa de múltiplas maneiras. Aqui nós temos uma brincadeira, mas é séria, porque ele era ginólatra, idolatrava o sexo. Então, temos mais, nós temos mais. Por quê? Porque Freud vai adiante. Além dessa figura que nós já conhecemos, aqui nós temos outras, e essas outras figuras, vou mostrar ele. Aqui estamos com Jung e com Breuer. Aqui nós temos ele quando o grupo de Viena já estava reunido. Aqui nós temos então, ó, Sigmund Freud. Aqui nós temos, então aqui nós temos Carl Gustav Jung, tá vendo? E aqui nós temos Breuer. Então nós temos aqui o grupo de Viena, mas Freud, que tinha designado Jung para ser seu substituto, seu sucessor, o príncipezinho, então brigou com Jung, porque Jung disse que o amor não tem como objetivo o prazer, mas o amor tem como objetivo o nosso conhecimento das profundezas abissais do amor de Deus. E ele era neto de um pastor presbiteriano, então ele conhecia. Era, portanto, um homem espiritualista. E aí, Freud se indispôs com ele, e ele mandou Freud para a merda. E fundou a escola dele. Aqui está Breuer. Aqui está Breuer. Tá. Esse retrato aqui é do Dr. Breuer. Portanto, um amigo íntimo de Freud, e que tentou conciliar Jung com ele, mas não adiantou nada. Por quê? Porque Freud era teimoso, inamovível. Então, o que acontece é que os dois brigam e Freud só tem na cabeça o feminino. Ou seja, ele é louco por mulher. Todos nós gostamos, né? Mas ele chega ao excesso de ser um ginólatra. Então, meus amigos, assim nós vamos terminar dizendo a vocês que nós temos exemplos. Aqui nós temos um museu famoso, Museu dos Ofícios, em italiano Uffizi. Aqui está, esse vai ser final, né? Vamos terminar com isso, às 27 minutos, às vezes às 30. Então vamos ao Museu dos Ofícios. Aqui está, portanto, o Museu dos Ofícios, amigos. Vamos ver aqui, vou mostrar alguns quadros, tá vendo? Uffizi, em italiano é ofício, na cidade de Florença. Vamos ver 3 quadros que provam o amor. O amor que Freud jamais conheceu, que jamais conhecerá. Por quê? Porque ele era ginólatra. Então ele era fissurado em mulher, no feminino. Então aqui nós temos Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, coroando sua mãe no céu. Aqui está a coroação da Virgem, onde Jesus mostra o seu amor pela sua mãe. Então aqui nós temos Jesus coroando Maria no céu. Aqui está, a frase é lindíssima, é de Fra Angélico. A frase não, o quadro. Adoro esse quadro, acho lindíssimo, belíssimo, não é assim? Então aqui está, o filho ama o pai ama o filho ama a mãe. E aqui está a coroação da Virgem Maria no céu por Jesus Cristo, que é da mesma substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, a expressão aí é incompetente, não vai até onde nós queremos, não feito, consubstancial Pai do Pai nascido antes de todos os séculos. Por ele foram feitas todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele. Então aqui está uma imagem. Vamos a outra. Vamos a outra imagem. Vou mostrar 3 imagens belíssimas que estão nos ofícios. A segunda imagem, portanto, vai ser o batismo de Jesus. Então, Jesus é batizado. E ao ser batizado, ele então vai ser coroado com o Espírito Santo. Ele vai receber, portanto, a unção do Espírito Santo. Já não é mais a mesma coisa. Já não é mais simplesmente ele coroando a mãe no céu. Aqui ele está, portanto, o mesmo Museu do Ofício, está coroando a mãe no céu, né? Mas do outro lado, está aqui.
O quadro, portanto, está na Galeria dos Ofícios. E João Batista está coroando Jesus no céu. E a Santíssima, o Espírito Santo está aqui. Sem Espírito Santo, você não sabe o que é amor. Não sabe. É preciso conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que produz a sua capacidade de penetrar nos abismos de Deus. E nós viemos à Terra, minha gente, para uma coisa. Nós estamos programados, como disse Lucas num short dele, no Rio. Portanto, nós temos um programa. Aprender a amar como Jesus amou. E aqui está sendo batizado, começando a vida pública dele, por São João Batista. Mas o quadro mais famoso, que prova a maior prova de amor, que prova a prova de amor é ótimo, mas que mostra a maior prova de amor de Jesus por nós, é justamente a sua frustração. Então Jesus tanto amou o mundo que deu sua vida pelo mundo. Assim nós temos aqui a última figura que vai mostrar Jesus se sacrificando pelo mundo. Ou seja, tanto amou Deus o mundo que ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele quer tenha vida eterna. Pronto. Aqui está, portanto, né, Jesus crucificado. Então aqui está. Tanto amou Deus o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer tenha vida eterna. Prova de amor maior não há. Ele diz: eu fiz isso porque eu te amo. Amai-vos como eu vos amei. Não existe maior prova de amor do que o amigo da vida pelo outro amigo. Então, passando dos 30 minutos, mas aqui está. Olha, sofreu dores atrozes. Os crucificados eram amarrados. Ele foi pregado com pregos, com cravos. Eu vi no museu. Tá? Então, nós precisamos aprender a amar. E nossa finalidade aqui na Terra não é outra. Não se enganem. Tá? Eu não tenho aqui nenhuma finalidade, não tenho nenhuma intenção de conhecer vocês da minha religião. Minha religião é um problema, é uma coisa, e aquilo que eu estou dizendo a vocês é exatamente outra coisa. Nós estamos dizendo a vocês que nós conhecemos Deus. E Freud foi até onde pôde ir o amor carnal. O povo dele era ateu. Sua noção de amor é a noção de prazer. Ou seja, nós vivemos para ter prazer. Sem prazer a vida não faz sentido para Freud. Mas para nós é sem amor. Mas gozamos de prazeres que vão muito além do desejo carnal sexual. E tenho certeza de que vocês todos estão me ouvindo e vendo esse vídeo sabem do que estou falando, né? Então nós estamos ali no Museu dos Ofícios. Pedimos a vocês que, se vocês então nos acompanharam, se vocês gostaram desse vídeo, deem seu like, né? E vocês se inscrevam no nosso canal. Temos dois cursos, um curso de R$50, que é toda segunda-feira às 19 horas, grupal, e um curso que depende do nosso acerto. Você escreve para mim através do e-mail ou do meu WhatsApp, e aí teremos o curso assim, cara a cara, face a face, com horário marcado. Então, dois tipos de cursos. Então, se você quiser aula direta para discutir isso, mas eu não piso em água rasa. Eu não gosto de andar com água pelas canelas. E Freud era uma pessoa que estava desequilibrada. Ele era apaixonado pelo pai e pela mãe. Desculpa, pela mãe. Ele tinha ciúme do pai. Quando o pai dele morreu, ele levou o caixão até a porta do cemitério e não conseguiu entrar no cemitério. Por quê? Porque ele odiava o pai. Isso está na biografia dele. Ou seja, ele, como sendo filho, pegou na alça do caixão e levou até o cemitério. Quando chegou diante da porta do cemitério, ele desmaiou. Por quê? Porque no fundo ele odiava o pai. Porque o pai dele tinha a mãe. Ele queria a mãe. Então isso aí é uma doença. Portanto, ele era um neurótico. Pronto. Então não se esqueçam, portanto, nós temos então vários cursos, e inscrevam-se na nossa plataforma e assim nos honrem e aumentem o nosso grupo. Precisamos de mais alunos, estamos querendo aumentar o nosso grupo e já temos lá pessoas que estão junto conosco. Então pedimos a vocês então que façam isso. Por favor, nos ajudem.